Pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós estamos na nossa 12ª aula a respeito de caráter cristão e galardão. Pessoal, o assunto de hoje é galardão. Eu sei que essa série ficou um pouco comprida, tá? Na verdade, ela que foi a motivadora de existir o Edifica. E a ideia era ser o máximo abrangente possível dentro de um formato de vídeo curto, então foi um desafio. Agradeço pela sua paciência, mas vamos logo ao que interessa. O que significa a palavra galardão? Galardão significa recompensa. Recompensa de quê? Recompensa de duas coisas. Recompensa sobre a obra e as obras. Existem duas parábolas que ajudam a gente a entender isso. Primeira parábola, a parábola dos talentos. Existe um senhor de terra rico que ele precisa se ausentar das suas terras, então ele chama os seus servos para tomar conta de parte da sua propriedade, parte ali dos seus recursos. Para um ele dá 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Talento na Bíblia não é uma vocação, habilidades, aptidão, dom, não. Talento é uma unidade monetária, significa dinheiro, recurso, tá bom? E quando ele voltasse, haveria uma prestação de contas, tá? Prestação de contas do quê? Do que os servos fizeram com os recursos do seu senhor. Como que eles realizaram a obra do seu senhor na sua ausência. E aí existe realmente uma recompensa para cada uma das atitudes, das obras menores de cada um. Na segunda parábola, a gente até expande um pouco esse entendimento. A parábola diz que um senhor nobre, ele precisa se ausentar das suas terras, porque ele vai ser coroado rei num outro determinado lugar. Mas ele vai voltar. E nessa ausência dele, ele pega 10 servos e dá uma mina para cada um. Mina também não é uma... Não, mina é uma unidade monetária também. É recurso, é dinheiro. E aí, ele distribui um para cada um. E depois ele vai voltar. E ele julga, ele recompensa o que cada um fez. Se rendeu ou não rendeu o trabalho que ele deixou, a obra que ele deixou com os seus servos. E aí qual que é a questão? Aquele que for encontrado fiel, que trabalha para a obra e para a glória do seu Senhor, ele será recompensado. E aquele que fica distante, sem entender realmente o que está acontecendo, sem render a obra para o seu Senhor, sem glorificar o seu Senhor, ele não recebe o galardão, e a situação para ele é bem pior, inclusive. Mas o que a gente quer dizer aqui? Algumas pessoas acham que esses talentos ou as minas já é o galardão. Não, não é. A obra é de Deus. Deus é esse Senhor, esse nobre, Jesus. Ele veio e ele foi para o Pai e ele voltará para nos buscar. Ele foi para o céu, ele é coroado rei, ele é dado nome acima de todo nome e por aí vai. Mas nós, os seus filhos, o corpo de Cristo, a igreja, tem a responsabilidade de dar sequência, de render, de frutificar a obra do seu Senhor na sua ausência. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria fazendo a obra dele. O Espírito Santo está, portanto, conosco na igreja e nós precisamos continuar a obra dele. Então isso já nos faz parar para pensar algumas coisas. Será que nós estamos completamente alienados da obra de Deus? A gente entende o que é a obra de Deus e qual é o nosso papel nisso? Nós entendemos o amor de Deus e a confiança pelo fato de ele ter confiado a sua obra para nós? Será que a gente está entendendo essas coisas? Tá bom, Christian, mas ok, eu entendi. Então a obra significa a obra de Deus, as obras é o como cada um vai realizar essa obra. Aí são as obras, é o como cada um vai agir, o que cada um vai fazer relacionado à obra macro maior de Deus. Perfeito. Mas quando que o galardão vai acontecer? Bom, os evangelhos relacionam esse momento do galardão à vinda do Filho do Homem, à vinda do Senhor, à vinda do nobre que foi ser coroado em outra terra. Fala também sobre o fim dos tempos e fala sobre na ressurreição dos justos que eles receberão recompensa e galardão. Nas cartas de Paulo, Paulo diz o seguinte: ele chama esse momento do galardão de tribunal de Cristo. Então é no tribunal de Cristo, que é assim que é chamado, que é onde vai existir o galardão. E ele também relaciona esse momento à ressurreição dos mortos e à volta de Jesus.
Tudo se encaixa. E Pedro fala que existe um julgamento que começa pela casa de Deus, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Não só um julgamento para vida ou morte, mas um outro tipo de julgamento. Vou colocar de uma forma simples. Ao soar da trombeta, Jesus desce do plano espiritual e ele fica nos ares. E quando isso acontece, Jesus fica esperando dois grupos. Quem são esses dois grupos? O primeiro, os mortos salvos, que já morreram e são salvos. Eles vão ser ressuscitados, eles vão receber um corpo novamente. E eles vão se direcionar nesse caminho para encontrar Jesus. E nós, então, ou os vivos que estiverem vivos e forem salvos, eles vão ser duas coisas: arrebatados, e a sua natureza inteira vai ser transformada. Vai ser o momento do final da nossa salvação. Então, esses dois grupos vão encontrar Jesus nos ares. Gente, que coisa maravilhosa. Fica por aí? Não. Além de tudo isso, que já é maravilhoso, Jesus vai recompensar a cada um no tribunal de Cristo. E depois vai existir as bodas do Cordeiro. Embora algumas pessoas achem que as bodas do Cordeiro, alguns afirmam que enquanto os 7 anos de tribulação vão acontecer, vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro ali no céu, né? Outras pessoas dizem que as bodas do Cordeiro são toda a eternidade. De qualquer maneira, o interessante é o seguinte: parece que antes das bodas existe o tribunal de Cristo. Christian, quem será arrebatado? Quem será arrebatado é aquele que vai estar com seu nome escrito no livro da vida, ou seja, que invocou o nome do Senhor, que recebeu a salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Quem é diligente, quem estiver vivendo uma vida em santificação, quem estiver vigiando e orando, quem estiver glorificando o nome de Deus, esse será arrebatado. Você entende por que nós precisamos orar, vigiar e ler a Bíblia sempre, constantemente? Christian, já li a primeira vez a Bíblia, o que eu faço? Não para de ler até Jesus voltar, até você morrer, querido. Por quê? Porque a Bíblia, ela não traz apenas tópicos e temas que a gente precisa ouvir. Ela é viva e eficaz. A Bíblia trabalha a nossa santificação. A oração trabalha a nossa santificação. Uma vida de ouvir a voz de Deus, de devocional, de mudança, de caráter cristão, de frutos do Espírito. E a gente ainda vai falar dos dons do Espírito, mas tudo isso colabora para que a gente possa ser achado em Deus. Tá bom, querido? E se você ainda não aceitou Jesus, eu queria que você fechasse os teus olhos e você dissesse assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso de salvação. Sozinho eu não consigo. O Senhor é o Salvador e eu sou quem precisa de salvação. Então me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz morada em mim. A minha vida agora é sua, porque o Senhor deu a sua por mim. Me ensina a viver conforme a sua palavra e fala comigo em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para aqueles que forem receber o galardão, qual será alguns dos galardões? A Bíblia fala sobre 5 coroas que as pessoas podem receber. Coroa da vida, coroa da justiça, da alegria, da glória e a coroa incorruptível. Não é o assunto de hoje. As pessoas receberão o muito de Deus, porque se elas foram fiéis no pouco, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. As pessoas vão receber um maná escondido, uma pedra branca com o seu nome, que só ele vai saber, um nome novo que Deus vai dar. E as pessoas vão receber posição de autoridade, posição de governo. As pessoas vão participar mais ou menos do ministério de justiça de Deus, porque enquanto isso tudo estiver acontecendo no céu, aqui na terra a situação vai estar terrível. E aí, depois vai ter o milênio e outras coisas, isso é um assunto para outros episódios, tá? A Bíblia fala sobre os salvos participando ali do milênio, participando do julgamento, participando do governo e por aí vai. Eu espero que essa mensagem, esse conteúdo fale ao seu coração. Eu queria terminar dizendo um versículo. Não amontoeis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem pode destruir as coisas, mas tenha o seu tesouro, amontoe riquezas no céu, para a glória de Deus. E ali a Bíblia termina dizendo: aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Pessoal, Deus te abençoe. Até a próxima.